Pai do Senhor, sou servo missionário Roberto. A Bíblia veio pela igreja. Os mártires que guardaram a Bíblia, os bispos, os profetas. Se a Bíblia veio pela Igreja Católica, então a Igreja Católica tem que seguir de acordo com a Bíblia. Carisma tem que estar de acordo com a Bíblia. Intercessão tem que estar de acordo com a Bíblia. Liturgia tem que estar de acordo com a Bíblia. Doutrina tem que estar de acordo com a Bíblia. A unidade tem que estar de acordo com a Bíblia da igreja. Primeiramente, hoje nós vemos essas igrejas que não tem unidade nem com a igreja do fundo de quintal, com a outra. Se tem a Bíblia, foco central, mostra o magistério, mostra a tradição e a escritura. Mostra a primeira igreja, mostra como os apóstolos pregaram, mostra o pastoreio. Então nós temos que seguir a Bíblia. Primeiramente, o apóstolo Paulo vem nos alertar contra essa desunidade que a gente vemos hoje em dia. 1 Coríntios 1:10, então Filipenses 2:2. Olha só que o apóstolo Paulo vem nos alertar. A gente segue a Bíblia, então nós temos que seguir a unidade. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Em Mateus 16 até 18, em João 21:15, Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro apacenta minhas ovelhas, Pedro apacenta meus cordeiros, deu pastorear a Pedro. Então nós temos que seguir isso, meu irmão. Atos Apóstolos, a primeira pregação veio por Pedro, Espírito Santo. Roga-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, viver em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. A igreja que é no mesmo espírito, no mesmo sentimento, a igreja se ruga, se mancha sem qualquer defeito. Efésios 5, do 25 até o 27. Porque foi constituído primeiramente na sua igreja, em 1 Coríntios 12:28, os apóstolos. Olha só que interessante. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, dom de cura, dom de socorrer, dom de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos, são todos santos, são todos profetas, são todos doutores, fazem todos os milagres, têm toda a graça de cura, de falar todas as diversas línguas, interpreta todas. A igreja de Cristo, que Cristo fundou, tem uma doutrina. A igreja que Cristo fundou tem um magistério. A igreja que Cristo fundou tem sucessores. A igreja que Cristo fundou tem uma só unidade. A igreja que Cristo fundou só tem um corpo, que é Cristo é a cabeça. Colossenses 18, o corpo é os apóstolos que edificaram, que morreram pela igreja. Para você não seguir essa analogia de divisões, de desunidade, de interpretar qualquer um a Bíblia. Na Bíblia, a interpretação, o uso da igreja, a verdade vai ser pela igreja. Primeiro, Efésios 3:10, em 2 Pedro 1:20, não podendo ter uso pessoal da Escritura. É uma só fé, é um só corpo, é um só batismo. Efésios 4 e 5. É só um pastor. Velho Testamento, pastor, Moisés, aliança. Nova aliança, Cristo. Seu sucessor, Pedro. Velho Testamento, lei, Moisés. Seu sucessor, Josué. E por aí vai. Os caras têm a Bíblia e interpretam errado. E aí fala que a Bíblia não é livro de João, não é inspirado, meu irmão. Meu Deus do céu, cara. Olha só. João 21:15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Apacenta meus cordeiros, segunda vez, apacenta minhas ovelhas. Em Atos Apóstolos 1, ali você vê, ó. O Espírito Santo veio, a primeira pregação foi de Pedro, converteu mais de 3.000 almas para uma só unidade. Desceu um só Espírito Santo.
Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Os apóstolos são o corpo místico, Coríntios 12, 12, Romanos 12, 5. A Bíblia veio pela igreja. Que interessante. Romanos 1, do 6 ao 11, ali você vai ver a fé que Paulo pregou. Os eleitos são os romanos, por isso que a sede era em Jerusalém, foi transferido para Roma, porque os eleitos foram eles que deram testemunho. Os de Jerusalém renegaram, seguiam o regime da lei, crucificaram Cristo. Os sacerdotes. Misericórdia, meu irmão. Filipenses 2:2, ó. Completai a minha alegria, permanecendo unido, tendo um mesmo amor, uma só alma e um mesmo pensamento. Atos Apóstolos. Como surgiu a igreja primitiva. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 2. Atos Apóstolos 3, 32. A multidão dos fiéis é um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era em comum. Perceberá na doutrina dos Apóstolos 2:42. Essa que é a igreja viva. Isso é o verdadeiro evangelho. Que prega e mostra a verdade. Não fica inventando doutrina. Não fica inventando igreja. Não fica se auto-ungindo como pastor, como bispo, bispa. Me mostra no ministério apostolado apóstola, pastora, prebíspera. Não tem, mas o apóstolo Paulo fala, quando a mulher está na assembleia, ela fica calada. Quando chegar em casa, pede a explicação pelo seu marido. Nós estamos no século XXI, não. Nós temos que seguir a Bíblia, porque Jesus Cristo é ontem, o mesmo e sempre, Ele não muda. Céus e terra passarão, mas minha palavra jamais passará, jamais será mudada. Seja louvado o Senhor. Aqui é mais um estudo amplo, rápido. Atos Apóstolos 4 ali, você vê, ó, Pedro pregando. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhe, chefe do povo, por ancião, ouvimos. Ó, Espírito Santo que fundou a igreja, que edificou a igreja através. Espírito Santo, ele usa pessoas, meu irmão. Cristo fundou a igreja, edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. O Espírito Santo estava neles. Hoje você vê um Espírito Santo nessa atualidade dessas pessoas, que é um espírito que não tem unidade, é um espírito divisor. Um espírito que fala por si próprio. Não segue a tradição, não segue a igreja e não tem um pastor. Seguir a verdadeira igreja, você já é sucessor dos apóstolos. Não um sacerdote, mas testemunha viva do evangelho. Genuinamente, humilde e simples. Glória a Deus, aleluia.